podcast do Mais FC Porto, episódio 28. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 28º episódio. Queremos agradecer aos mais portistas que nos vêm acompanhando e o apoio que vão nos dando, as reproduções, as subscrições dos vários canais, as mensagens que nos vão dirigindo são muito bem-vindas e para nós são muito importantes. Nesta edição vamos fazer a análise à recepção ao Sporting, da passada segunda-feira. Vamos olhar também para a semana das restantes equipas e modalidades. Vamos olhar aquilo que fica do plantel depois do fecho de mercado, das alterações que existiram durante o mês de janeiro, e vamos olhar para a deslocação ao Nacional da Madeira, bem como a agenda para a próxima semana das restantes equipas e modalidades. Meus caros, boa noite. Pronto, vamos olhar para aquilo que foi o clássico. Esse é o grande tema e de facto foi um clássico quente, intenso. Recepção ao segundo classificado da Liga, também vai ser o nosso adversário a duas mãos na meia-final da Taça de Portugal. Recordar naturalmente a vitória por 2-1 em Alvalade na primeira volta, que era a única derrota do Sporting até esta altura, um histórico relativamente favorável para nós, 49 vitórias em 91 jogos. No entanto, não ganhámos desde 2022. O William Gomes estava castigado, o Martim foi a jogo, recuperou do problema que tinha num pé e acabou por jogar. Infelizmente já recaiu, mas já vamos falar sobre isso. Eu na primeira volta, nós falámos que houve um joker chamado Pablo Rosário, que de facto ajudou na altura. E eu questionei a semana passada sobre que joker é que teríamos, estreante, que poderia jogar, e acabou por ser o Seco Fofana. O Seco Fofana acabou por conseguir marcar o nosso único gol na quarta tentativa da jogada, a bola entra e inauguramos o marcador. O empate acaba por surgir muito para lá da hora. Pronto, mão de Francisco Moura dentro da área, Luís Soares à segunda tentativa acaba por conseguir converter o empate. A pergunta que faço é como é que viram o jogo, e naturalmente que ninguém, muito menos nós, estaríamos já preparados para deixar escapar os 3 pontos. Começo por ti, Pedro, hoje. Como é que viste o jogo? E claro, pronto, como é que digeriste? Hoje estamos a gravar uma quarta-feira. Como é que digeriste até agora um empate? Muito, muito, muito para lá da hora. Olá Daniel, olá Nuno, olá também quem nos ouve, é um gosto de estar aqui convosco mais uma vez. Ainda não digeri, é muito difícil digerir o resultado de segunda-feira, não pelo jogo e pelo facto do resultado ser injusto, porque acho que não é, acho que no cômputo geral o empate era o resultado mais adequado para aquele jogo de futebol, um jogo que foi fraco, tecnicamente fraco, as equipas com muito receio de perderem, poucos riscos, pouca espetacularidade, sem grandes oportunidades de golo. Foi um jogo chato, um jogo que não deixa memória do ponto de vista daquilo que foi o espetáculo futebolístico, mas obviamente o empate a acontecer nas circunstâncias em que aconteceu deixa um amargo de boca muito grande e obviamente que foi uma desilusão tremenda termos deixado fugir os 3 pontos já para lá, não só dos 90 minutos, como também do tempo de desconto que o árbitro deu, dos 8 minutos, num lance que, enfim, pá, caricato. Podia acontecer uma de várias situações bastante prováveis de acontecer naquele lance. O remate do Gonçalo Inácio completamente desesperado, ou vai para fora, ou a bola vai a morrer. A bola bate no Suárez, poder ir para fora, poder ir para um jogador nosso, poder ir para a frente, poder ir para qualquer lado, mas não, vai ter que o Fresneda. O Francisco Moura, uma abordagem inenarrável, sem palavras, sem descrição. Acho que é absolutamente imperdoável como é que um jogador de alta competição que entra para aquela posição, é o jogador com mais oxigênio no cérebro naquela equipa naquele momento, estava a jogar há 5 minutos e comete um erro daqueles, um erro absolutamente infantil. Aquela abordagem ao cruzamento de Fresneda não lembra a ninguém, é algo completamente sem descrição, um erro, pronto, não há mesmo palavras, não vale a pena estar aqui a castigar mais, todos vimos, e depois, como se não bastasse, uma grande penalidade, pronto, nós confiantes naquilo que é as capacidades do Diogo a defender grandes penalidades, todo o estádio, creio eu, tínhamos aquela esperança que o Diogo fosse defender, ninguém se lembrou
é que podia haver uma recarga. E eu não chegou o Diogo defender o penalti, adivinhar para onde é que o Suárez ia rematar, ler perfeitamente aquilo que o Suárez ia fazer, foi perfeito. A bola ainda tinha que sobrar para a frente para o Suárez empurrar. Absolutamente inacreditável a forma como o Sporting chega ao empate, que do ponto de vista, e volto a dizer, de jogo jogado é justo, parece-me, acho que o Sporting não merecia perder este jogo, sinceramente, mas da forma que acontece, deixa um amargo de boca enorme. O jogo, como eu disse, foi bastante chato. Na primeira parte não houve um único remate à baliza, nem de um lado nem do outro. Dois remates para nós, um remate para eles. Eh, o Sporting entrou melhor, nós depois equilibramos. A segunda parte, a toada manteve-se idêntica. O Sporting entra ali um bocadinho melhor, mas também não queria nenhuma oportunidade de gol. E, portanto, o jogo foi-se arrastando, o tempo foi passando, até que aparece aquele golo do Seco Fofana, uma estreia a marcar, uma grande estreia do Seco Fofana, um gol de insistência, um gol de raça, pá, com nós a querer marcar, o Sporting a dar tudo para não sofrer, tudo a tirar-se para cima da bola, mas a bola felizmente entrou na baliza do Rui Silva e depois, pronto, o normal, aquilo que já era expectável, o Sporting a ter que empatar o jogo, falta pouco tempo, a vir para cima, a tentar empatar, teve ali um ou dois lances de perigo, um remate de Trincão ali ao lado, aquele remate do Yulman já na segunda parte, já nos tempos de desconto com o Varela a cortar, mas nada fazia prever que íamos ter um desfecho dantesco como aquele que vimos. Desilusão grande, mas agora há que racionalizar, há que ter a cabeça fria para olhar em frente e de ver que estamos na liderança do campeonato, com 4 pontos de vantagem, com vantagem no confronto direto, somos a única equipa que depende de nós e isso é que nos deve motivar para aquilo que se segue e para continuarmos este nosso caminho rumo ao título nacional, porque está tudo nas nossas mãos, só dependemos de nós, só dependemos dos resultados dos nossos jogos e é nisso que nos temos de focar daqui para a frente. Nota final obviamente, para aquilo que foi a lesão do Samu. Hum, mais uma época terminada no plantel Foco do Porto, depois o Noano Pérez, no início, o Luque de Jong a meio e agora o Samu, também com uma lesão no joelho, mais uma perda grande naquilo que é o nosso plantel. Desejar-lhe as rápidas melhoras, uma rápida recuperação, uma lesão difícil, uma lesão complicada num futebolista que o vai deixar de fora, não só até o final da época, mas também fora do Campeonato do Mundo de Seleções, onde ele provavelmente seria convocado para a seleção espanhola. Desejar que o Samu no início da próxima época possa retomar a equipa em pleno e que volte para marcar muitos golos e para dar muitas alegrias a todos nós portistas. Uma nota também para a lesão do Kivior, aparentemente com menos gravidade, mas ainda assim parece que o vai deixar de fora aqui 2 ou 3 jogos, também lamentar isso, e ali a questão do Martim, o Martim está ali com uma lesão chata, uma fascite plantar, é uma lesão que não é inibidora do jogador participar nos jogos, mas é uma lesão que, se não for curada vai sempre chateando e foi o caso, ele teve a recuperar essa lesão durante a semana, jogou, saiu outra vez, vamos ver agora como é que é a recuperação para o Nacional e se ele estará disponível para ir à Choupana, para um jogo que vai ser importantíssimo, já falaremos à frente, mas eh, levantar a cabeça, olhar em frente e pensar que só dependemos de nós para chegar ao título nacional e eu estou convencido que o vamos conseguir. Hum, eram para ser 3 pontos, acabou por ser um ponto e a que custo? 3, hum, 3 baixas, 2 baixas no mínimo e provavelmente ou possivelmente uma terceira, assim é que é, para o próximo jogo. Eu acima de tudo vi duas equipas que quiseram ser muito responsáveis do ponto de vista defensivo enquanto esteve o Nuno, e é aquilo que eu até destacaria mais. Nuno, passo-te a palavra também para perceber como é que viste o jogo. Pronto, o Pedro já disse que não digeriu o Nulo e compreendo isso perfeitamente. Perceber como é que também pronto, tens digerido este, este empate que, pronto, 4 pontos, na realidade são 5. Olá Daniel, Pedro, Piva, olá também. Olá para quem nos ouve. Eu estava quando fizeste a questão ao Pedro, estava a pensar como é que eu iria responder. E a resposta é eu ainda não, é mesmo, eu ainda não digeri o jogo, não digeri, e acho que ainda ninguém digeriu, tanto de um lado como do outro, e tem-se visto agora nas polémicas, nos comunicados, naquelas barbaridades que saíram do lado do Sporting, aquela choradeira toda, e é completamente ridícula
das bolas que desapareceram, mas afinal não desapareceram, das páginas que estavam no balneário, foram colocadas, eu cheguei a ler que foram colocadas durante o intervalo, mas afinal já lá estávamos há quanto tempo. Ou seja, foi um clássico que deixou muita gente, nós portistas, com um amargo de boca, como diz o Pedro, os outros com um complexo de inferioridade muito grande, porque, e agora pegando no jogo, eh, eu não tive hipótese de ir ao Dragão, que eu estava fora, mas tive a sorte, entre aspas, de ver o jogo uma vez e meia. Ou seja, eu vi o jogo pela televisão e depois ainda vi mais quase o jogo completo a seguir, revi o jogo, porque acabei por ter essa oportunidade. E reparei em algumas coisas interessantes que não estavam a ser narradas pelos comentadores. Uma das coisas interessantes é que nós tivemos quem estava a comentar o jogo na Sport TV era o Carlos Carvalhal. E o tom que ele estava a utilizar na saída de bola do Porto era um tom de dificuldade, que o Porto não conseguia sair a jogar, porque só tinha que meter a bola no Samu, e o Samu estava a crescer bastante. Era uma coisa que o Samu não fazia. Aliás, era a única coisa que o Samu não conseguia fazer até aos últimos tempos, que era conseguir vir cá atrás, tocar na bola para alguém, ou seja, servir de apoio e servir como primeiro apoio. Muitas vezes a bola não saía, por exemplo, acho que contra o Casa Pia correu muito mal, mas estava a correr muito bem com o Sporting. E, e essa era a única forma do Porto sair a jogar, porque as laterais tinham lá os jogadores pendurados, estavam quase a fazer homem a homem. No meio campo estava também homem a homem o Yulman e o Morita, e estava o Varela sozinho. Ou seja, qual era a única hipótese? Era o Varela. E porquê? Porque na realidade o segundo classificado é que veio a 4 pontos, é que veio ao Dragão meter um tampão no jogo, porque metia o Soares a marcar um dos centrais e tentava que o Pote marcasse alguém. Só que, como nós sabemos, o Pote não defende, por isso é que tem umas estatísticas excelentes, mas nunca sai do Sporting, porque ele é o jogador que não defende, e o Rui Borges tenta depois meter lá à esquerda e meter o Trincão no meio, porque na realidade a bola, o Porto só tinha essa hipótese, que era passar a bola pelo Varela, também era a hipótese mais óbvia, e na realidade foi a única equipa que tentou construir. E o primeiro classificado, com 4 pontos de vantagem, e muito provavelmente com vantagem no confronto direto, foi a única equipa que tentou construir o jogo. O Sporting teve o tempo todo, ou quase todo, a tentar condicionar o jogo do Porto, a fazer marcação homem a homem. Isto não é de uma equipa que vem a um estádio e que se diz que é a oitava equipa ou sétima equipa da Europa, ou porque ficou nesses lugares nas Champions, lá na fase de grupos das Champions, e vem ao Estádio do Dragão como segundo classificado, a ter obrigatoriamente que ganhar, porque não há não vem outra hipótese, porque senão eles vão perder no confronto direto, ter que ganhar, e a única coisa que tentou fazer foi condicionar o jogo do Porto. Aliás, o Sporting só começou a jogar a partir do minuto 85. Até lá o Sporting não jogou. O Sporting andava a tentar ter vantagem. E muito bem Farioli colocou o Martim sobre o lado esquerdo. Porquê? Porque o Sporting o que tentava fazer ofensivamente era pôr ou o Soares a bater, ou seja, a tentar bater nos centrais, só que os centrais do Porto, meu amigo, podem bater à vontade, mas eles ganham sempre a melhor, mas metia o Géni Catano contra o Martim Fernandes, e foi isso que eu estive atento. Durante o jogo todo, o Geni, que é o jogador que está em melhor forma no Sporting, só passou uma vez o Martim. Uma única vez. E tentou sempre meter a bola pelo pé esquerdo do Martim, que é o pé mais fraco dele. E o Martim, enquanto teve pernas, enquanto não teve aquela lesão, não reapareceu. E eu digo, para mim, o Martim foi o melhor jogador em campo. Eu tenho batido nisto muito nos últimos tempos. O Martim fez um jogo fantástico, porque não só atacou, como defendeu. E para além de levar com o Geni, levou também muitas vezes o lado dele com o Yulman, que caía desse lado, e levou também com o comboio de Fresneda, que de pés não é muito bom, mas é muito chato a correr. Porque se compararmos sempre com o Max era o jogador do outro lado, é muito melhor. Mas o Fresneda é um jogador que corre muito. E o Martim muitas vezes ficava sozinho, porque o Borja defende, mas defende na ressaca. Ou seja, ele vem a correr muitas vezes, mas posiciona-se mal, os pés estão trocados. E o Martim fez um jogaço. Tanto é que quando entrou o Moura, eu já não foi da segunda vez que vi o jogo, foi da primeira vez que vi o jogo, eu mal o vi entrar, pôs as mãos à cabeça, mas depois acalmei um bocado porque o Géni também saiu. Eu pensar, bem, isto está mais ou menos controlado, porque foram buscar meteram o Luís Guilherme, que acho que é o Luís Guilherme que ele se chama, porque é um jogador que em 60 e tal jogos, a jogar a extremo e avançado, marcou 2 golos na Europa. Assim, ele não tem, é daquelas contratações que eu também não percebo como é que alguém gastou tanto dinheiro num jogador como este. Mas que não é. Eu disse, estou descansado. O Moura entrou o Moura, mas também saiu o Gênio, porque se o Moura apanha o Gênio, em 5 minutos faz delegado de sapato. Porque o Moura não é defesa esquerdo. Eu já batia nesta tecla na altura do Anselmo, e por isso é que com o Anselmo o Moura crescia muito e teve muitas assistências, e foi um jogador que foi evoluindo, porque ele defende mal. Ele defende, há muitas vezes que lá está, é um bocadinho como o Borja, defende com os pés trocados, ele não sabe posicionar, é distraído. É bom a atacar, tem bons pés, mas a defender não.
e não serve. A vantagem é que o ano passado o Porto jogava, em primeiro lugar, não defendia, defendia mal. E depois jogava com 3 centrais. Ou seja, havia sempre ali alguém que podia compensar qualquer tipo de erro, mas lá está, uma equipa que defende muito mal, não se vê ninguém que defende pior. Numa equipa como esta, que defende muito bem, olhem o número de erros que ele cometeu. Quando o Trincão caiu em cima dele, o Trincão, que não é nada do outro mundo em termos de um para um, ou seja, é um para um em velocidade, um para um de repentismo, caiu em cima dele e com duas ou três fintas tirou logo e tentou marcar golo. E quase marcava. Com uma facilidade enorme. Eu, nós durante o mercado, e se calhar vamos falar um bocadinho à frente, eu pelo menos bati muito nesta tecla. Eu sentia que faltava-nos ali um defesa esquerdo. Porquê? Porque o Zaidu não é opção, não tem sido opção, não vai ser opção, e o Francisco Moura defende muito mal. E notou-se isto, porque ele defende mal não só porque a base dele, eu lembro dele quando ele arrancou no Braga, até eu lembro de um gol que ele marcou ao Benfica, ele jogava à ala esquerda. Ele não tinha que defender. No Famalicão já jogava a defesa esquerda, mas também jogava muitas vezes à ala esquerda. A a realidade e até porquê? Porque não sei se recordam, o Famalicão, quando ele lá jogava, tinha um jogador que também se chamava Zaidu, mas era o trinco, que jogava muitas vezes quase a central. Ele até descia imenso, empurrava-se cá atrás ao Richelli e fazia de terceiro central. E eu sinto que nós pecamos por aí. Tivemos um jogo que defendemos muito bem, porque na realidade o Sporting tem uma equipa que ataca bem, temos sinceros. Quando atacava, estava a atacar bem, mas nós conseguimos fechar sempre. Ou seja, o Sporting teve muito tempo cá atrás, mas conseguia lançar. Teve muito tempo a condicionar o jogo do Porto, mas conseguia lançar bem. E a nossa defesa teve impecável. Eu lembro daquele corte do Benarek, que era o último defesa, faz um corte do outro mundo. Uma coisa absurda. Mas também senti que nos faltou muita criatividade na frente e muito poder de decisão na frente. E aí tem que dizer que fez muita falta o William. O William fez muita, muita falta. Porque tanto o PP como o Borja não tiveram bem. Eu gostei da substituição do Mora, percebi perfeitamente, achei que era exatamente aquilo que o jogo estava a precisar. Do Fofaná, eu não esperava nada. Ele, quando meteu, disse: Olha, bem aí o Joker, bem aí o novo Pablo Rosário, que ainda vai decidir isto, e pimba, e decidiu. Eh, ou quase que decidiu. Mas acho que foi uma boa entrada de um jogador que pá, não conhecia, não fazia a mínima ideia quem é que era. E pegando também nas últimas palavras que Pedro teceu, eh, acho que o Samu nos vai fazer muita falta, porque a forma como o Samu estava a servir de apoio fazia muita diferença. E embora eu acho, por exemplo, tecnicamente o Google é superior, ainda não conheço o Mofi, mas tecnicamente o Google é superior e em muitos jogos consegue vir cá atrás, buscar jogo, rodar de forma mais fácil que o Samu. O Samu tem outra coisa, que é o Samu arrasta dois defesas com ele. Ou seja, arrasta o defesa que vem, tem que normalmente dar uma pancada, que era o que estava sempre a acontecer, eu estava sempre a levar porrada de muitos centrais, sempre que tentava tocar na bola era sempre ali uma viradela, e o outro já estava atrás, se fosse preciso qualquer coisa também para lhe acertar. Ou então ia o Yulman também, se fosse preciso para dar. Não sei se o Mufi vai ser a mesma coisa, o Denis normalmente não é, porque só vai um defesa atrás dele, e normalmente segura, ou pelo menos impede de rodar com tanta facilidade, impedir o Samu de rodar é impossível. O que é que também eu acho que tem que se realçar? Não tivemos muito má arbitragem. O Luís Godinho não foi uma arbitragem a Godinho, não foi uma godinhada, ou seja, não houve nenhum jogador a ser expulso por quarto e contra ele, não houve nenhum jogador a ser expulso por chutar chutar a baliza e calcar o pé de um adversário. Eh, mas houve, por exemplo, um condicionamento claro ao Fraud, porque aquele amarelo ao Pote é absurdo. O Fraud não tem culpa que o Pote tenha um metro e pouco e tenha acertado. E perdoem qualquer pessoa que tenha a altura do Pote, mas na realidade, um jogador de 1,80 m e tal, como tem o Fraud, estica o braço e acerta na cara do Pote, olha, acontece. Não pode ser, não pode levar um amarelo por isso, porque foram lances que aconteceram a seguir e dos jogadores levaram amarelo. Lembro dos jogadores do Porto fazerem isso, lembro dos jogadores do Sporting fazerem isso e nenhum deles levou amarelo. Mas naquele lance, aquele jogador era preciso, porquê? Porque era o jogador que estava a marcar muito o Yulman, estava a marcar muito o Morita, era o primeiro jogador do Porto que chegava à frente e esse jogador teve que levar amarelo. E isso chateou um bocado, porque sentia que o Frollo na segunda parte ficou muito condicionado. E lá está, é aquela arbitragem assim, aquele meio manhoso, aquele amarelo manhoso que acabou por tentar limitar a um dos nossos jogadores. Aliás, deixa-me só dizer, se fosse Força, por esse critério, o Max Araújo não acabava o jogo e se calhar aos 70 minutos estava expulso. dava expulso depois. Se fosse esse critério, o critério do braço na cara, o Max Araújo tinha levado pelo menos 2 ou 3 amarelos. E também tinha, o próprio Martim também tinha levado amarelos por causa disso, mas foi o Fraud porque opa, ele tinha ali aquela oportunidade e disse: Vai, tu que vai levar o amarelo, porque tu, tu és importante. Hum, Pronto, falamos sobre o jogo. Tu estavas a mencionar de facto que viste um jogo e depois viste mais meio.
E eu aproveitaria para introduzir aquilo que foi o pós-jogo, porque dá a entender que particularmente nos últimos jogos de Sporting, há sempre pós-jogo. Ora, porque acontece alguma coisa depois do árbitro apitar, e houve ali um mini sururu, mas nada de especial, depois do árbitro apitar, mas deu a entender que o jogo prolongou-se um bom bocado mais, particularmente nos comunicados para trás e para a frente. Eu pegava naquilo que tu disseste, Nuno, e gostaria de perceber como é que viram como é que eu hei de explicar este choradinho daquilo que vem de lá de baixo, com apanha-colas e colunas na zona visitante e coisas nos balneários, pronto. Eu gostaria de perceber como é que observaste esta situação, ahm, onde, pronto, nós já temos aqui muitos registros de que o choradinho não passa objetivamente disso, na minha opinião. Olha, eu não sei se recordam, eh, em 2013, quando o Bruno Carvalho entrou para presidente do Sporting, a primeira ação dele foi pegar-se, salvo erro, com o Adelino Caldeira num jogo de handball no Algarve. E a partir daí o Bruno Carvalho começou a ser muito bem visto na nossa sociedade. Até que se lembrou de ir a um programa de televisão, que na altura o Pedro Guerra, e abriu uma caixa onde estavam lá os vouchers que o Benfica ofereceu aos árbitros. E não é alegadamente, ficou comprovado que o Benfica oferecia mesmo aquilo aos árbitros, vouchers, camisolas e por aí fora, oferecia muita coisa. E a partir daí já começou a ser uma pessoa muito mal vista na nossa sociedade. Por exemplo, umas decisões dele, que estava chato. A realidade é que sempre que o Sporting vem ao Dragão, há sempre qualquer coisa que acontece. Eu vou deixar a parte das bolas e das cunas, mas essencialmente a questão essa polémica, mais jogo para ser o Pedro depois a falar. Nós ainda hoje estive a ler algumas coisas que o Pedro escreveu e acho que ele tem muito, muito assunto e muito sumo para dissecar aqui. Ele está ali a aquecer os motores. Exato, Isto já, é, já o isto é estou a só ver, ele já áudio, mas está, já posso-vos está com garantir que ele está a vontade. aquecer os motores. E vem por aí fora. Mas eu vou referir aquela questão dos jornais. Tipo, eu não sei se vocês recordam, mas o Porto uma vez não se queixou, não houve nenhuma queixa, mas houve relatos que o Sporting no acesso ao balneário do Porto tinha colocado, na altura, acho que eram imagens muito agressivas dos adeptos, ou que até se Sim, sim. falava que tinham imagens de adeptos eh, não sei, com Encapuçados, assim. encapuçados e por aí Sim. fora, era assim uma coisa Sim, um é bocado verdade. medonha, que é perfeitamente normal. Nos estádios, por exemplo, eu lembro de ver imagens do estádio de Estrela Vermelha, quando o Partizan lá ia, eles mudavam tudo. Porquê? Porque epá, é rivalidade. Mas aquelas primeiras páginas dos jornais já lá estão há muito tempo, e aliás, e nem o Benfica se queixou. Mas nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa. Estas pessoas que estão no Sporting neste momento, que querem ser como o Bruno Carvalho era em 2013, ou seja, querem parecer, só tem uma coisa para fazer, que é virar-se contra o Porto. E há uma coisa, não se esqueçam disso, é a mesma pessoa que acusou o nosso diretor de comunicação e o nosso treinador de lhe terem roubado a carteira. Em primeiro lugar, de o terem insultado, isso eu aceito, posso ter sido, e de lhe terem roubado a carteira. Ou seja, eh, eh, eu acho que isto é completamente qualificável, porque isto até depois chegou ao Conselho de Disciplinas, ele dizer: "Roubaram a carteira". Estes 2 senhores roubaram uma carteira. Pá, eu não sei o que é que eles queriam fazer com a carteira do homem, mas isto chega a este ponto de ridículo. Claro que depois, nos locais certos, isto é tudo escrutinado e é tudo posto no seu devido lugar, que é no lugar da mentira, mas temos que aguardar por mais desenvolvimentos, porque isto não vai ficar por aqui, porque na realidade o que é que eles vão dizer? Que era uma super equipa que vinham aqui ganhar, e na realidade, no final do dia, o que eles tiveram foi uma equipa que se montou o autocarro, e é isto que tem que ser dito, porque ninguém na comunicação social diz, mas revejam o jogo novamente, montou o autocarro para condicionar o primeiro classificado, montou o autocarro, pôs o Pote a defender, que é uma coisa que nunca ninguém fez, pôs o Pote a defender, pôs o Morita a marcar individualmente o jogador, pôs o Yulman a marcar individualmente outro jogador. Querem saber qual foi o único jogo em que isto aconteceu do Sporting este ano? Foi contra o PSG. Mais ninguém. E agora connosco. Ou seja, com o campeão europeu e, se Deus quiser, com o futuro campeão nacional. Pedro, passo-te a palavra também para perceber como é que viste o pós-jogo, que já dura algum tempo, e portanto a troca de comunicados e estas coisas que vão surgindo aqui ali, comentários, acredito Claro, que gostarias de exprimir sobre, sim, sobre este sim. tema.
queria falar sobre esse assunto, sim. O assunto, no fundo, acaba por ser mais o mesmo. É um bocado habitual, é um espetáculo que enche salas por esse país fora, principalmente na capital lisboeta, e portanto nós já estamos habituados a ele. Mas é preciso desmistificar algumas coisas, porque o jogo termina, e aquilo que é passado na percepção pública, muito por aquilo que foi as reações do Sporting e obviamente isso depois empolado pela comunicação social e pelos jornalistas e pelos comentadores, é que o Porto criou aqui um clima de terror ao Sporting durante o jogo, que é, pôs capas com títulos de jornais para intimidar a equipa de Sporting no balneário. Isso foi mentira. As capas de jornais já lá estavam, já lá estão há muito tempo e a equipa de Sporting, a equipa logística de Sporting, não sei se é essa a designação, entrou 5 horas antes do jogo para o balneário para poder decorar o balneário como a equipa do Sporting bem entendia. Portanto, primeira mentira. Segunda mentira, tiraram as toalhas do guarda-redes, do Rui Silva. Está provado, há mais do que várias imagens em vários momentos do jogo, em que a toalha do Rui Silva está lá ao lado da baliza. Bem, eu também poderia agora perguntar, mas isso já é outra questão, porque é que o Rui Silva queria uma toalha se chovia torrencialmente no Estádio do Dragão, a toalha às vezes está toda molhada, eu não sei para que efeito é que o Rui Silva queria a toalha, mas isso já é outra questão, mas o que é facto é que a toalha nunca deixou de lá estar. E depois vamos à questão das bolas, porque isso até tem sido o tema principal e fez com que jornalistas viessem falar mais uma vez dizendo que é uma vergonha, as práticas do passado, se é isto que queremos para o nosso futebol, o fair play, isto e mais alguma coisa. Eu convido as pessoas a verem o jogo, eh, obviamente que os esportistas terão que fazer esse sacrifício de ver os descontos de má memória, mas vale a pena, e vejam aquilo que realmente aconteceu. As bolas estiveram nos cones, normalmente há imagens disso, até ao minuto 94, perto do minuto 95. O único momento em que existem bolas retiradas do cone, e efetivamente existiu, foi ao minuto 95, após aquela falta que o PP sofreu, e efetivamente os apanha-bolas tiraram as bolas que estavam atrás da baliza do Rui Silva. As bolas que estavam na linha lateral mantiveram-se intactas nos cones. Eu peço às pessoas para verem as imagens, as bolas estavam lá. Não houve paragem de jogo alguma por falta de bolas. Isso foi um não tema. A bola sai pela linha de fundo, depois desse tal livre da falta do seu PP, há um jogador de Sporting que imediatamente dá a bola ao Rui Silva e a bola retoma. O jogo não teve parado por falta de bolas. E o que aconteceu foi que o Carlos Matos Rodrigues, que era o repórter de pista da Sport TV, que é um excelente profissional, que se diga, e que eu tenho a certeza, não ponho as mãos no fogo, porque isso faço por muito poucas pessoas na vida, e portanto por ele não farei, mas acredito que o Carlos Matos Rodrigues faria aquilo em qualquer estádio. Que diz, e agora está aqui uma situação em que os apanha-bolas estão a tirar as bolas. E lá vai o câmara da Sport TV fazer aquela imagem de filmar as bolas, de ver ao pormenor e pronto, e a partir daí, claro, está nas redes sociais, está na comunicação social, aquela imagem das bolas ali. Bem, isto é de um moralismo, de uma falta de vergonha, de uma hipocrisia absoluta. O que aquilo é aquilo que se passa em qualquer campo, em qualquer estádio, com qualquer clube, porque todos os clubes fazem isto, quando estão a ganhar perto do fim e a tentar queimar tempo. Qual é a diferença entre tirar umas bolas ou ter um guarda-redes a demorar 1 minuto e meio para marcar o pontapé de baliza? Ou ter um jogador a demorar mais de 1 minuto a sair do campo? Ou a ter um jogador a cair, a simular uma lesão, ou o guarda-redes sempre constantemente a cair para entrar na equipa médica? Qual é a diferença? Isso é perfeitamente normal, qualquer equipa no mundo o faz, qualquer clube, não há um único clube que não faça isto. Isto
é a essência do futebol, toda a gente que joga futebol percebe isso. Há momentos em que é preciso perder tempo, há momentos em que é preciso não deixar o adversário jogar, há momentos em que é preciso segurar o resultado. E era isso que estava a tentar fazer. Mas repito, isso aconteceu ao minuto 95 e não foi não foi por isso que o jogo teve parado. Bem, é de uma hipocrisia, de um moralismo, de uma falta de vergonha estar a pegar nesse assunto dos apanha-bolas para estar agora a passar a imagem de que o Porto fez antijogo, que não queria deixar o Sporting jogar. Bem, é absolutamente ridículo. Mas depois vamos continuar, porque nós temos que falar, e se queremos falar de fair play, e se queremos falar de valores, temos que falar do capitão de Sporting. O capitão de Sporting nem devia ter estado neste jogo, mas obviamente por aquilo que se passou, e o Futebol Clube do Porto falou disso e fez uma queixa à Federação de Futebol. Obviamente que isto não tem o destaque na comunicação social, porque é muito mais interessante falar de toalhas, falar da decoração do balneário, falar dos apanha-bolas, mas falar da patada na cara do Ilman, ao jogador do Aves, nas quartas de final da Taça de Portugal, ninguém fala. Eu convido as pessoas a verem esse lance. Obviamente que a Sport TV, para filmar apanha-bolas e para filmar bolas atrás da baliza do Rui Silva, está pronta, mas para passar imagens de um jogo que transmite de uma agressão cobarde e bárbara do capitão de Sporting, não estava disponível, e teve que ser uma câmara, não sei lá de onde, a captar essas imagens. Mas eu convido as pessoas a ver, isso foi colocado no site do Record. O Foco do Porto apresentou uma queixa para o futebol, que vejam a patada na cara que o Ilman dá ao jogador do Aves, e pergunto se isto é um exemplo de esportivismo do capitão do Sporting. Mas todos nos recordamos do gol do Foco do Porto. Vejam bem o que é que foi a postura do Ilman. O Ilman atira-se para o chão, ninguém lhe toca, simula uma falta e depois anda a correr atrás do árbitro quando é golo, a pressionar para que seja marcada uma falta, a enganar completamente o árbitro. Eu pergunto, e o que é isto? São valores? É fair play? Opa, metam-me o moralismo num sítio que eu cá sei, desculpem a expressão, isto é uma autêntica palhaçada. E continuando, porque o Futebol do Porto jogou com o Sporting em muitas modalidades este fim de semana. Felizmente teve mais sucesso do que insucesso. Ganhou no Sub-15 em Alcochete 5-1, ganhou em basquetebol no pavilhão João Rocha. Infelizmente perdeu em handball no Dragão Arena, e já vamos falar desses jogos quando falamos das modalidades. Mas queria Já vamos aí. falar dessa situação específica, porque no basquetebol, no pavilhão João Rocha, houve um senhor de 77 anos, adepto do Sporting, que foi colocado fora do pavilhão e que já lhe foi dada uma sanção de proibição de entrar de recintos esportivos. Porquê? Porque esse senhor, aparentemente, e penso que está comprovado, porque isso já lhe foi decretada essa sanção, teve insultos racistas para o Javian Davis e para o Wes Washburn, dois atletas do basquetebol do Foco do Porto, e também para um dos árbitros, Julian Aya, que é um árbitro estrangeiro, e esse adepto teve insultos racistas. Handball, Dragão Arena, infelizmente perdemos, mas o Foco do Porto já apresentou uma queixa-crime contra o treinador do Sporting, Ricardo Costa, pegou numa garrafa d'água e atirou-a para o público. Mais, e para mim ainda mais grave do que isso, embora isso não esteja a ser falado, mas eu mais uma vez convido as pessoas a verem as imagens, a puxarem para trás para ver esse jogo, que também não fica de grande memória, mas que puxem atrás e vão ao final da primeira parte, ao momento antes do Ricardo Costa tirar a garrafa d'água para a bancada. Há uma garrafa d'água fora do campo, perto da linha lateral, e há um jogador do Sporting que empurra a garrafa d'água, dá um pontapé na garrafa d'água no momento Eu em que o vi, Foco do Porto está a atacar, uma coisa verdadeiramente escandalosa, eu vi. que pode magoar um profissional. Imagine-se que é um jogador pôr um pé em cima de uma garrafa d'água, aquilo que lhe pode acontecer aos tendões e ao tornozelo ou ao joelho. O jogador do Sporting dá um pontapé na garrafa d'água, coloca a garrafa d'água dentro do campo com o objetivo claro de travar o ataque Foco do Porto, e nada se passa, nem 2 minutos, nem cartão vermelho, nem nada. E eu pergunto se é isto o exemplo de esportivismo, de fair play, que o Sporting, e de valores e de ética, que o Sporting quer passar, e que obviamente a comunicação social lisboeta e não só, tenta apagar. Bem, é mais uma situação caricata, onde obviamente o Futebol Clube do Porto, nós já todos percebemos
que é visado sempre que está em primeiro, e isso é que é o principal motor que faz com que estas coisas aconteçam, porque todos nos recordamos a forma como o nosso presidente André Vilas-Boas era tratado durante a época passada e até no momento em que ganhou as eleições. Era bom rapaz, era aqui uma lufada a fresco, tinha aqui boa imprensa, porque obviamente o Foco do Porto passava uma situação desportiva muito complicada, como todos nós sabemos. A partir do momento que o Foco do Porto constrói um grande plantel, vai buscar um treinador, o treinador do campeonato, está a liderar o campeonato com toda a justiça, com todo o mérito, é um líder absolutamente justo, devia ser líder que por mais pontos, até, se houvesse justiça, se houvesse verdade esportiva, o Porto era líder, não era com 4 pontos, era com mais. É preciso dizê-lo, a partir do momento que isso acontece. Pronto, está o caldo entornado, voltaram as práticas do passado, voltou o Porto do passado, voltaram os fantasmas. Bem, meus senhores, não nos deixemos enganar. O Foco do Porto tem que continuar focado em ganhar o campeonato nacional. Isto vai se acicatar cada vez mais, porque eles estão em pânico, porque eles já perceberam que o Porto não vai quebrar com facilidade, mesmo com todas as dificuldades que nos têm acontecido, nomeadamente com as lesões e os problemas físicos do nosso plantel. E eles já perceberam isso e vão continuar com este tipo de jogos e de artimanhas, pá, que não passam numa tentativa reles de nos tentar parar. Ainda sobre o jogo, e para dar outra nota muito rápida que eu quero dizer lá atrás, sobre outra questão que foi completamente alterada a sua real percepção. E também ouvi isso ser dito pelo ser Pedro Sousa e pelo ser Vítor Pinto no Now Canal, onde eles têm um programa de comentário desportivo, que foi: existiu um time-out aos 10 minutos. Aos 10 minutos houve um time-out. O Diogo Costa, supostamente, segundo eles, simulou uma lesão para haver um time-out, para os jogadores irem falar com o Farioli. Bem, eu, mais uma vez, convido as pessoas a irem ver, porque isto é factual, e se forem ver isto comprova-se. Essa paragem do jogo, o tempo que esse jogo, que nesse momento decretou a paragem do jogo, foi de 1 minuto e 10. O jogo ter parado 1 minuto e 10 para assistência ao Diogo Costa. Ao minuto 70, o Rui Silva também é assistido. A equipa médica do Sporting entra em campo para assistir o Rui Silva. O jogo ter parado 2 minutos e 30. Repito, 2 minutos e 30. Mais do dobro do tempo que esteve parado para a assistência ao Diogo Costa. Mas ninguém fala do time-out do Sporting. Aí já não foi um time-out. Aí se calhar foi o Rui Silva, não sei, se calhar limpou-se com a toalha que estava molhada, ou queria outra toalha, ou queria outra coisa qualquer. Aí já não foi um time-out, já não foi o Rui Silva a simular lesões. Só o Diogo Costa é que simulou a lesão para fazer um time-out. Isto é uma falta de vergonha, é uma incoerência brutal, é uma hipocrisia que não pode ser branqueada. E nós aqui, como adeptos e sócios do Foco do Porto, não podemos embandeirar em arco, não podemos deixar que esta narrativa passe, sabendo que é muito difícil combatê-la quando estamos num país em que 50% das pessoas são de um clube, 25% são de outro, e a soma desses dois clubes, aquilo que têm para oferecer é ódio ao azul e branco, é ódio ao Foco do Porto. Mas daquilo que nos toca a nós, temos que o combater e temos que lutar contra isto. Pedro, deixa-me só fazer uma pergunta. A que minuto é que foi esse lance do Rui Silva? Foi aos 70 minutos. 70. Aos 70 minutos. 70 minutos. Desde os 60 minutos, o Varela estava. Eu, no início do podcast, na minha primeira intervenção, falei sobre a questão do Varela ser o elo de ligação. O Varela estava completamente sozinho. O Sporting tinha arrebentado todo em termos defensivos. Foi a altura em que o Varela conseguiu andar a trocar a bola à direita, a trocar a bola à esquerda. O Frollo vinha cá atrás dar um apoio. E assim, foi um time-out tático. E esse não tenho dúvidas que foi um time-out tático. Porquê? Porque aquele jogo tinha que parar ali. Porque senão, o que é que ia acontecer? Olha o que aconteceu a seguir, que foi o golo. Porque Claro, o Porto estava Nuno, completamente livre no meio campo do Sporting. O Sporting claro. estava completamente perdido. E o Rui Borges só mexe na equipa depois. Claro. Nuno, foram os dois, foi o do Diogo e foi o do Rui Silva, exatamente igual. Da mesma forma que o Porto, se for Alvalade e estiver a perder 1-0, o Sporting estiver a ganhar 1-0, eu não sei se vai haver apanha-bolas e tirar bolas, não vai haver, eu não sei, mas eu sei que o Sporting vai perder tempo, vai fazer com que o jogo pare. Da mesma coisa em Alvalade, ou na Luz, ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou no Manchester, em qualquer lado. Qualquer jogo que esteja por uma vantagem mínima perto do fim, a equipa que está a ganhar vai tentar retardar o jogo. Isto é o beabá
de futebol, isto acontece em todo lado, mas agora estamos armados em quê? Em puristas? Mas não Agora? se queixaram, Mas não se pá, queixaram eu quando ouço o indivíduos como o Pedro Jesus. Henrique, desculpa estar a interromper, porque Força, força. isto enerva-me e mais um bocado comigo. Pá, eu vejo puristas como o Pedro Henriques, pá, que tem o tal podcast dos Três Pedros, que aqui na altura já falei, patrocinado pela Bola, onde está o Pedro Ribeiro, conhecido benfiquista, o Pedro Barbosa, ex-jogador do Sporting, e o Pedro Henriques, ex-jogador do Benfica e ex-jogador do Porto, mas felizmente pelo Porto nunca fez nenhum jogo oficial. O Pedro Henriques, que foi profissional de futebol, que jogou à bola, que sabe que está lá dentro, estar agora com esta conversa das bolas, que está uma falta de fair play. O Pedro Henriques nunca perdeu tempo na vida, nunca simulou uma lesão, nunca esteve numa equipa que perdeu tempo. Isso nunca lhe aconteceu. Mas quem é o Pedro Henriques para estar agora aqui a dizer e a tirar com moralismos para cima do foco do Porto? Mas quem Ele é que como esse senhor lateral. é? E esses senhores, o Pedro Barbosa, nunca perdeu tempo, nunca teve em equipas que perderam tempo, nunca teve em equipas em que o guarda-redes tiraram para o chão para passar segundos, nunca teve em equipas em que apanha-bolas demoraram a dar a bola para ganhar tempo, nunca simulou uma lesão para ganhar tempo. Mas quem é o Pedro Barbosa para estar agora aqui cheio de moral para dizer o que é que o foco do Porto deve ou não deve fazer? Epá, isto é verdadeiramente inacreditável. Ver pessoas que andaram lá dentro a jogar a bola, que sabem o que isto é, que sabem o que é o futebol, que sabem o que é estar lá dentro, com este discurso moralista, cheio de costumes e valores, como nós somos os bons e eles são os maus. Não, toda a gente faz isto, toda a gente tenta ganhar tempo, toda a gente, para gerir um resultado curto, tenta que o tempo passe mais rápido. Isto é perfeitamente normal no futebol. Obviamente que aquilo que é feito pelo foco do Porto é sempre extrapolado ao máximo, é escrutinado até ao milímetro e obviamente que temos estas situações como vimos esta semana. Pedro, deixa eu só E dizer com isto me duas calo. coisas. Os mesmos que dizem que o guarda-redes atirou para o chão, eu gostava que puxassem um bocadinho a cassete atrás e se lembrassem muitos deles é o treinador favorito deles, que é o Jorge Jesus, a correr até à bandeirola de canto a pedir ao Júlio César que se atirasse para o chão, para perder tempo. Ou pelo menos para ele conseguir dar Claro, uma informação a qualquer jogador. e viu-se este espetáculo. Toda a gente faz isso, eu lembro Claro. perfeitamente. E há outra Dele coisa. deita-te para o chão, deita-te para Imagina, o chão, deita-te para o chão. O que é isto? e É bonito? É um imagina, futebol? O que é isto? Ainda imagina se hoje vi alguma no vez, X. Fala, deixa eu só fala. dizer isto, imagina se alguma vez o Porto, nos anos 90, nos tais que eles dizem que é o tempo passado, perdesse uma taça no Jamor contra o Sporting e a equipa do Porto fosse aconselhada pela polícia a não subir porque podia acontecer qualquer coisa. E a equipa do Porto, com o João Pinta, o nosso capitão, o Jorge Costa, o Rui Jorge, que depois foi para o Sporting, só meia dúzia de jogadores é que sobem para ter com o Presidente da República para receber a taça, levaram com pedras, levaram com garrafas, levaram com tudo o que havia dos adeptos do Sporting para impedir que eles recebessem a taça. E o que acontece? É o João Pinto com a taça na mão, e esses vídeos estão no YouTube, e os mais novos que procurem isso, aqueles que falam dos tempos do passado, esses eram os tempos do passado. Era o João Pinto com a taça na mão a desviar as pedras. Eu não estou a falar só das garrafas, era das pedras. A própria taça levou com pedras. E só não levou o João Pinto com uma pedra na cabeça, porque foi a taça que a defendeu. E isso foi com quem é que foi? Foi com o Sporting. Foi no ano em que o Porto foi na altura do Penta, na altura dos anos 90, os tais anos 90, que é a péssima década do futebol português, porque foi a década que o Porto mais ganhou, mas o Porto foi a única equipa aconselhada pela polícia a não subir a bancada para receber a taça do Presidente da República, porque corria um risco. Risco de quem? Dos adeptos do Sporting. E esse risco existiu. Levaram com pedras, levaram com garrafas, levaram com tudo. Foi a primeira vez e a última vez que isso aconteceu. Ainda hoje no X vi um vídeo que colocaram numa página do Benfica Braga, de há pouco tempo, um jogo já nos 97 minutos, já nos descontos, o Benfica está a ganhar 1-0, há uma bola que sai pela linha lateral e um apanha-bolas do Benfica, o miúdo pega na bola e vem com a bola para a beira da bancada, para o jogador do Braga não conseguir lançar, perfeitamente normal, está a ganhar 1-0, está a acabar o jogo, é retardar, e alguém fez algum escândalo com isso, com esse miúdo, por esse miúdo ter tirado a bola ao jogador do Braga e não ter deixado lançar, é uma coisa perfeitamente normal, é aquilo que acontece no futebol, toda a gente faz isso, faz parte, não é bonito? Não. É fair play? Não é. Mas toda a gente faz. Isso um dia só acaba quando os senhores que mandam no futebol a nível mundial decidirem parar com o relógio. E o relógio parar. A partir daí, deixa de haver problemas com apanha-bolas. Pedro, deixa-me só corrigir. Não foi apanha-bolas, foi um adjunto do Benfica. Foi um adjunto, não foi acho que foi um apanha-bolas. apanha-bolas, mas Não, interessa. foi um adjunto.
Foi um adjunto do Benfica, que é Sim, daqueles que estão no banco lateral, que foi lá, pegou na bola e s meteu para o bolso. certo, Foi um adjunto, certo. ainda pior. É possível, mas para o efeito a questão é a mesma, quer dizer, é tentar retardar, é tentar que o jogo, pá, que não se jogue para ver se acaba mais depressa. É perfeitamente normal. Quem anda lá dentro, quem anda no futebol, percebe perfeitamente isto. Hoje faz o Porto, amanhã faz o Sporting, no outro dia faz outra equipa qualquer. É perfeitamente normal, é fruto das circunstâncias, é fruto do momento, é fruto do resultado. Obviamente, por ser tudo aquilo que é feito no foco do Porto, é escrutinado ao milímetro, é empoleirado, é a vergonha a que já estamos acostumados. Empoleirado acima de tudo pela comunicação social que se aproveita desta situação. Mas é, como vocês também disseram, um excelente sinal, porque significa que estamos à frente, e que não damos grandes indicações de que vamos abalar. Eu acho que isso para mim é que é até a parte mais importante, e a grande conclusão que podemos tirar disto tudo. É de facto esta equipa está forte, o Futebol Clube do Porto está forte, está unido também, o que me parece bastante importante, e focado naquilo que são os principais objetivos. Temos meia final da Taça de Portugal, temos Liga Europa, oitavos de final, estamos em primeiro no campeonato, como mencionaram, só dependemos de nós, e portanto é o grande indicador da nossa capacidade para esta temporada. Claro que vão-nos tentar abalar de qualquer maneira. Mas, Carlos, vamos olhar para aquilo que foi as restantes equipas e modalidades, alguns jogos que tivemos durante estes últimos dias. Primeiro no futebol feminino, Taça de Portugal também, empate a 2 golos em Guimarães, uma primeira mão sem uma decisão definitiva. Excelente partida das nossas jogadoras a recuperar de uma desvantagem de 2 golos. Depois na quinta-feira também um excelente jogo por parte do Futebol Clube do Porto, em hóquei, na Liga dos Campeões, com a deslocação a Barcelona, vitória por 2-0, excelente vitória. Na sexta-feira também tivemos uma vitória muito positiva face a uma equipa que está a lutar pela subida de divisão na segunda liga. A equipa ganhou por 3-1 ao Académica de Viseu, subida ao sexto lugar. São 4 vitórias em 5 jogos por parte da turma do João Brandão, uma reviravolta no jogo. E é bom, da verdade, com contribuição apenas do João Costa, do Andorinha, da equipa A, portanto, são todos os jogadores da equipa B. Um, no sábado, lá está, jogos com o Sporting. Primeiro, no basquetebol, vitória, 76-82, o Futebol Clube do Porto ganha no pavilhão João Rocha, uma vitória de qualidade contra a Maré. Não tínhamos começado tão bem, acabámos por conseguir um excelente resultado. O Sporting tinha ganho ao Benfica há cerca de 8 dias, mais ou menos, antes este jogo, portanto, era um Sporting que estaria também moralizado e em forma. Já na Taça de Portugal para o handball, acabámos por perder em casa no Dragão Arena, 35-40. Pronto, não tivemos a possibilidade de competir face a ao adversário que pareceu-me superior. No domingo, vitória por 9-1 do hóquei em casa para o campeonato, no Dragão Arena. E depois tivemos 2 jogos adiados. Primeiro o jogo do voleibol feminino, com o Fiães em casa, e a deslocação à Avanca no handball. Nuno, passo-te a palavra, não sei de perceber como é que viste esta semana de modalidades, muita competição, resultados interessantes por parte de algumas das nossas equipas. Interessantes, e eu começo já pelo Porto B. Ah, incrível, um resultado absolutamente pá, excelente a todos os níveis, da forma como foi conseguido, da forma como ele foi mesmo conquistado. Estamos a falar de uma equipa que eu todas as semanas vou ter que dar os parabéns. Vou ter que dar a mão à palmatória depois de tudo aquilo que eu disse, porque na realidade estamos mais próximos do segundo lugar do que estamos do 16º. E era uma coisa que se me dissessem há 3 meses que isto era possível, eu dizia que estavam a brincar comigo, que era completamente impossível. E é como tu dizes, o contributo foi só do Andorinha, não foi de mais ninguém, não desceu mais ninguém da equipa A. Ou seja, um excelente trabalho do João Brandão, parabéns ao João Brandão mais uma vez. Parabéns também à equipa de hóquei. Fiquei muito feliz também com a renovação do Xavi. Eh, Estou a deixar o handball para o fim, propositadamente. Acho que o resultado em Alvalade do basquete também para mim é ao nível do, se calhar até superior ao Porto B em futebol. Acho um resultado fenomenal, tendo em conta tudo aquilo que a nossa secção de basquete tem passado nos últimos tempos. Acho que que seja este o resultado que dê confiança para o futuro. Sei que ainda temos muita coisa para fazer, temos muita luta para e muita pedra para quebrar, mas acho que seja este o resultado, porque eu não vi o jogo, mas quando me caiu a notificação eu disse, ui, está ao contrário. Mas mesmo que tivesse ao contrário, dizer, epá, é bom, tipo, não perdemos por muito, mas não, ganhamos. Disse, ui, a sério?
E depois fui ver e disse: "Epá, mesmo excelente resultado". Handball, deixo para o fim. Por um lado, pela notícia boa de hoje, temos de ir buscar o João Gomes, que acho que vai fazer a diferença no plantel que nós temos. E pela derrota que tivemos, não vou falar do jogo da banca, foi adiado, será para outras núpcias, mas a derrota que nós tivemos, eu quero salientar exatamente aquilo que o Pedro disse, que eu interrompi e disse: eu vi. Eu vi exatamente. Eu não sei se foi o jogador do Sport, eu não percebi se foi o jogador do Sport, se foi o Carlos Carneiro. Se foi um dos dois. Aquela garrafa foi atirada para o meio do campo propositadamente. Isso eu tenho a certeza. Foi o jogador. Foi o jogador, pronto. Eu tinha dúvida, sabes que eu não estava a ver eu estava a ver o jogo na televisão, eu não consigo perceber muito bem porque acho que o Carlos Carneiro passa naquele momento. Se fosse o Carlos Carneiro, dizia normal. A típica peça que ele é perfeitamente normal. Eh, mas acho que lá está, nós jogamos contra uma equipa que é muito superior a nós. Apesar do treinador que tem. E apesar do treinador que tem, porque eu tenho ah, a infelicidade de o conhecer. E posso ser isto à vontade, a infelicidade de o conhecer, porque muita gente tem essa infelicidade de o conhecer. É um treinador que, se vocês forem ver a carreira dele, ele foi sempre despedido de todo lado. Porquê é que ele não é despedido do Sporting? Pelos dois filhos que tem. Foram formados no Porto e que são dois dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Aliás, é o que eu digo, ele é treinador do Sporting por causa disso, não é por causa de outra razão qualquer. E ganha o que ganha por causa disso. Por causa dos filhos. Não tínhamos qualquer tipo de dúvida. E é verdade. E toda a gente que está no seio da modalidade percebe isso. Ele é um péssimo treinador, com um ego muito grande, e que só é treinador do Sporting por causa dos filhos. No momento em que os filhos forem embora, ele também vai. Porquê? Porque não vai aguentar. Porque por muito pouco. Ele tem um excelente plantel. E tem uma equipa muito boa. E mesmo. É que temos que ver que ele, no Gaia, o trabalho dele é banal. Ok, a salva que tinha lá uns filhos que até davam um apoio. Mas no Porto, a equipa que ele tem que perde o campeonato para o Sporting, pá, era de o prender quase. No Avanca, fez nada. No Ismael foi corrido. Ou seja, ele foi corrido todos os clubes. Porquê é que o Sporting se lembra de ir buscar este gajo? Desculpa a expressão, mas é isso. Porquê é que vai buscar? Porque precisava dele. Porque se ele não fosse, os filhos não iam. E na altura o Sporting foi buscá-los ao Porto. Na altura em que o Porto também foi buscar o Valdés ao Sporting. E a- ele tem um erro tão grande que tem atitudes como a que teve. Ao ponto, alguém se recorda do Porto ter apresentado um processo de crime de algum treinador? Alguém se recorda disto? Na história do Porto. Com, com treinadores que já fizeram tudo. Eu lembro do Carlos de Lisboa, quando é campeão no Dragão Caixa, ainda se chamava Dragão Caixa. Na altura eu estava a ver o jogo. Foi na Negra. E ele entra e até se pegou com o Nuno Marçal. Porque começou a lá, insultar toda a gente. Pá, e acontece. Mas o Porto apresentou um processo de crime contra o Ricardo Costa. Ou seja, isto nunca aconteceu antes no nosso clube. Pá, eu não tenho histórico disto acontecer em mais lado nenhum. Lembro de processos de crime apresentados, por exemplo, quando alguém deu com uma pancada na cabeça do Filipe Santos, ele teve que andar com uma placa na cabeça depois, do nosso jogador Doca. Eu lembro de ter havido processos de crime aí, mas eu acho que foi de um adepto. Não faço a mínima ideia. Não recordo, mas sei que fez em qualquer coisa. Ou seja, nós é que somos os mal vistos, nós é que somos os brutos, nós é que somos o terror da sociedade e o terror do desporto, mas foi um jogador do Porto que na ida a um jogo, salvo erro no pavilhão da Luz, leva com uma pancada na cabeça que teve que andar com uma placa de titânio a vida toda, porque senão se calhar ia desta para melhor. Mas nós é que somos os brutos, nós é que somos os horríveis e nós é que trazemos má fama ao desporto português. Mas o processo de crime está sob o treinador de handball do Sport. Pedro, passo também a palavra para perceber como é que viste esta semana das modalidades, de facto, resultados importantes em algumas das modalidades, pese embora, pronto, infelizmente não conseguimos competir no handball. Sim, vou começar pelo futebol feminino, o jogo da Taça de Portugal em Guimarães contra o Vitória. Pronto, o jogo que decorreu naquele horário perfeitamente ridículo, conforme falamos a semana passada, uma quarta-feira às 11 da manhã. Mesmo assim, estava uma boa casa em Guimarães, tanto o público do Vitória como o público do Foco do Porto. Pronto, como eu disse, são duas das quatro equipas com mais adeptos em Portugal e, portanto, é normal que assim o seja. E mesmo às 11 da manhã conseguiram ter uma moldura humana interessante para ver o jogo. O jogo foi muito competitivo, o Guimarães saiu a ganhar 2-0 para o intervalo, mas a nossa equipa muito bem, a dar uma excelente resposta, quanto uma equipa que ocupa o quinto lugar da primeira liga, que tinha acabado de empatar contra o Sporting recentemente. Fomos atrás do resultado, fizemos o 2-1, tivemos ali aquele contratempo com a grande penalidade
que a Brandel acabou por defender, uma defesa absolutamente fantástica, e depois acabamos por empatar a partida a 2 e deixamos tudo em aberto para a segunda mão, que também, aparentemente, não sei se vai haver alguma alteração ou não, mas que também vai ser jogada num dia útil às 3 da tarde. Também não compreendo muito bem, mas pronto, lá veremos se vai manter essa marcação ou não. Mas independentemente disso, esperar que as nossas meninas tenham um grande apoio, e seria fantástico conseguirmos logo no segundo ano deste projeto uma presença no Jamor para disputar a final da Taça de Portugal contra o Benfica ou Braga. O Benfica está em vantagem, ganhou em Braga 1-0. Vamos ver agora no Seixal também a segunda mão. O mais provável é que seja o Benfica a passar, mas seja quem for, se o Futebol Clube Porto lá chegar, é um feito fantástico de uma equipa que milita na segunda divisão e que tem neste segundo ano de projeto, um projeto que até ao momento se mostra ser um sucesso. Relativamente àquilo que foi o Hockey Patins, uma vitória, duas vitórias excelentes, uma delas por ser o jogo que é, no Palau Blaugrana, uma vitória em Barcelona, 2-0, um recinto mítico do desporto mundial, como é o Palau. Essa vitória permite novamente reassumir a liderança do grupo da Liga Europeia de Hóquei, 2-0, não sofrer golos também, algo importante e difícil de conseguir. Eu já tinha dito que no jogo em casa, apesar da derrota, acho que o resultado foi injusto, acho que não ilustrou aquilo que se passou em campo, acho que o Porto foi superior. Quando digo superior, em termos daquilo que foi o jogo jogado, o Barcelona sim, foi mais eficaz, a rematar a baliza perdoou menos do que nós, mas nós conseguimos agora devolver o resultado no Palau e estamos na liderança da Liga Europeia. No campeonato, uma vitória 9-1 contra o Turkel, uma vitória construída na primeira parte, já estava o jogo feito com 9-0, uma entrada avassaladora da nossa equipa. Em 5 minutos marcamos 3 ou 4 golos, não demos qualquer hipótese à equipa do Turkel, não conseguiram sequer respirar e continuamos na nossa caminhada no campeonato. Dificilmente chegaremos ao primeiro lugar, parece-me praticamente impossível, mas é como tenho dito, tentar sempre a melhor classificação possível para depois no playoff eh, procurarmos fazer aquilo que fizemos na época passada e conquistar o tricampeonato. No basquetebol, uma boa vitória, talvez a vitória mais bem conseguida da época, no jogo mais bem conseguido da temporada. Uma vitória no pavilhão João Rocha contra o Sporting, contra uma equipa que até agora nos tinha praticamente barrido em todas as ocasiões que nos enfrentamos. Uma equipa que vinha de uma vitória para o campeonato no pavilhão da Luz, uma vitória que não ilustra, o resultado não ilustra aquilo que se passou no jogo. O Sporting chegou até a ganhar por quase 30 pontos, foi ao pavilhão da Luz impor-se, e o Foco do Porto chegou ao João Rocha e ganhou o jogo com grande classe. Veremos se esta exibição é para manter. Vamos ter dentro em breve uma Final Four da Taça de Portugal que era muito, muito importante e muito bom ganharmos. Veremos se esta exibição será só de pouca dura ou será algo mais prolongado e que possa dar tónica para aquilo que é o final da temporada da equipa de basquetebol do Porto. Destacava neste jogo o Miguel Maria. O Miguel Maria é um jogador experiente, é um base experiente, tem tido algumas dificuldades nesta época, tem tido exibições menos conseguidas, mas fez um jogo brilhante no pavilhão João Rocha. Não só pelos pontos que marcou, mas principalmente pela forma como colocou a equipa a jogar, pela forma como liderou o nosso ataque. Claramente, desde o início da época, tenho dito isto ao longo das semanas, a posição de base é a posição onde o Foco do Porto se encontra mais fragilizado. Isso torna que o nosso jogo, muitas vezes, se torna uma anarquia, não haja quem lidere, quem defina os tempos de jogo. Neste jogo, o Miguel conseguiu assumir a batuta. O Porto terminou o jogo com 26 assistências. Eu dou só aqui uma estatística. O Porto, neste jogo, fez 82 pontos, marcou 82 pontos, fez 26 assistências. No jogo contra o Vasco da Gama, por exemplo, que perdemos, nós marcamos 101 pontos, portanto, mais 20 pontos praticamente, ou 15 pontos, e fizemos 21 assistências. Fizemos menos 5 assistências do que neste jogo em que marcamos menos pontos, o que quer dizer que partilhamos melhor a bola, criamos melhores lançamentos e se o fizermos, aí estamos mais perto de ganhar. Obviamente,
conjugado com isso, uma excelente atitude defensiva. Eu aqui destacaria o Tyner Omlin, que faz um jogo brutal do ponto de vista defensivo, a desarmar lançamentos, a roubar bolas em todo o lado, sempre com uma atitude incrível, não dá um lançamento fácil aos adversários. E obviamente que esta partilha da bola, este jogo mais cerebral, esta procura por melhores situações de lançamento, associada a uma maior atitude defensiva, mais agressividade, vender mais caro os lançamentos aos adversários, acho que nos pode colocar aqui num patamar diferente e mais perto de vencer. Volto a dizer, veremos os próximos jogos e perceber se esta exibição tem continuidade. Esperemos que sim. Relativamente ao handball, pronto, o Nuno acho que já dissecou aqui o jogo, não tenho muito mais a acrescentar. O Sporting é uma equipa superior, infelizmente é uma equipa de outro patamar neste momento, é uma equipa que se calhar se enquadra no top 8 ou 10 de melhor equipas da Europa no panorama atual do handball. O foco do Porto, infelizmente, neste momento não está nesse patamar, tenta competir, acho que não fez um mau jogo, sinceramente. Eu vi o jogo, acho que não se pode dizer que o Porto tenha feito um mau jogo. O Porto faz um jogo bastante razoável, bastante bem conseguido. Efetivamente, comete mais erros que o Sporting, faz mais falhas técnicas, sem dúvida alguma. O Sporting tem dois jogadores absolutamente diferenciados. O Nuno aqui já o referiu. O Martinho e o Kiko são dois dos melhores do mundo em cada uma das suas posições. São jogadores que levam a equipa do Sporting para outro patamar. E obviamente isso acaba por ser muito difícil de contrariar, e obviamente que veremos como é que vamos lidar com isto até ao final da época. A Taça de Portugal já foi, já não a podemos ganhar, no campeonato está muito difícil. Contratamos agora o João Gomes, um jogador que joga quer a lateral direito, quer a central, um jogador escardino, jogava na Alemanha, internacional portuguesa, um jogador interessante. Acho que vem trazer qualidade, até porque o Linus Persson terminou a época, o jogador também lateral direito do nosso plantel vai ser operado, ou já foi operado no dia de hoje, terminou a temporada. Acho que o João Gomes vem dar aqui um upgrade à nossa equipa. Sinceramente, não me parece que vai ser suficiente para conseguir contrariar a superioridade do Sporting, mas obviamente que vamos lutar e que vamos dar luta e que vamos competir, isso sem dúvida alguma. E também temos a Liga Europeia ainda para discutir e para tentar fazer algo de engraçado nessa competição. Relativamente à equipa B, mais uma vitória, um excelente jogo da nossa equipa. Obviamente que há aqui o fator expulsão do guarda-redes do Académico de Viseu, que muda o jogo, isso é um facto, e logo a seguir ao golo do André Clóvis, isso claramente é um fator decisivo na partida, mas soubemos aproveitar da melhor forma, não temos culpa disso, a expulsão é justa, sem dúvida alguma. Jogamos 60 minutos com mais um, mas conseguimos construir um resultado de 3-1 com bonitos golos do André Miranda e do Leo Bonic, que fez uma excelente exibição. E felizmente e finalmente, isto já tem sido aqui uma tendência ao longo das últimas semanas, mas percebemos que está a haver aqui um caminho para a equipa B, não só do ponto de vista daquilo que é os resultados e da classificação. Nós neste momento estamos numa posição já na metade superior da tabela, já numa posição bastante mais tranquila, mas também naquilo que é a valorização dos atletas da formação do Foco do Porto, nas oportunidades que lhes são dadas. Vemos jogadores como o Mateus Mida a ter minutos, como o Bernardo Lima a ter minutos, como o Ian Pereira a ter minutos, e isso é importante, e essa é a visão que acho que o clube tem que ter para este projeto da equipa B, que tem que ter continuidade, mas uma continuidade destes parâmetros. Vi hoje um texto sobre a equipa B publicado no Instagram, penso que pelo Arthur Silva, que dizia que o Foco do Porto, neste momento, tem a equipa com menor média de idades, 19,6 anos, é a equipa com menor média de idades dos últimos 6 anos. Isso acho que é um sinal importante do trabalho que está a ser feito, da aposta nos jovens da nossa formação e, obviamente, aliando a isso, bons resultados, vitórias, bons jogos, melhor futebol, tanto melhor. Acho que estamos finalmente a ver aqui um caminho para a equipa B e, obviamente, que isso é de salutar. E se antes criticamos o João Brandão com razão, penso eu. Acho que também é justo neste momento dar-lhe uma palavra e parabenizá-lo por aquilo que tem sido as últimas semanas e meses da equipa B, pelo trabalho que tem feito. Esperar que isto tenha continuidade ao longo desta temporada.
com frutos muito interessantes a nível de tabela classificativa. Vamos ver que num futuro mais próximo, a nível de jogadores que possam subir à equipa A, e vamos continuar a acompanhar estes resultados. Meus caros, eu queria muito rapidamente, até porque já vamos aqui um bocadinho esticados na hora, muito rapidamente olhar para o mercado. Ou seja, o mercado fechou, tivemos aqui algumas alterações no nosso plantel. O Tiago Silva juntou-se livre, o Oscar Piatusevski foi contratado num investimento máximo de 10 milhões de euros. Terem Mofi e o Sek Fofana chegaram por empréstimo sem taxa. O Mofi pode ser adquirido. A saída do Eustáquio por empréstimo também com opção de compra. A minha questão é para vós, como é que acham que fica o plantel às ordens do Farioli para os desafios que aí vêm? Liga, Taça e competições europeias, particularmente tendo em conta não só estas mexidas que tivemos durante o mês de janeiro, mas eh, as infelizes consequências daquilo que foram um clássico, com vários jogadores a sair por lesão. Pedro, começava por ti no sentido de perceber como é que vês esta situação e como é que, tirando uma fotografia em fevereiro, podemos olhar para o nosso plantel e dizer assim: estamos melhor, estamos pior, estamos com mais opções, menos opções, o que te parece? Aí, muito rapidamente, para também podermos avançar, por favor. É difícil fazer essa análise, Daniel, no momento em que sabemos que perdemos o Samu para o resto da temporada e esse fator é decisivo. Acho que é impossível dizer que estamos melhor quando o nosso ponta de lança titular, um jogador internacional pela seleção espanhola, fica arrumado para a temporada. Portanto, sinceramente e honestamente, acho que estamos pior, não por aquilo que foi a nossa abordagem ao mercado, mas para aquilo que foi a infelicidade da lesão. A abordagem ao mercado, eu já aqui falei a semana passada, acho que foi a adequada, acho que encontramos os jogadores, ou seja, jogadores para as posições onde mais necessitávamos. Agora, se esses jogadores são os certos ou não, só o tempo dirá. Vamos ver. Olha, para já o Fofana entrou muito bem, deu aqui excelentes sinais, mas obviamente que a lesão do Samu, pronto, nos deixa aqui bastante carenciados na posição de ponta de lança. É hora para outros jogadores aparecerem, e aqui, obviamente, destacamos o Denis Gol e o Mofi, que ainda não jogou, mas tem treinado com a equipa, que foi opção, foi uma contratação agora no mercado de inverno, e terão que dar aqui o passo em frente e mostrar-se ao Farioli e dar cartas, e aí vamos ter que contar com eles, naturalmente, para atacar o título nacional e também as competições que ainda estamos a disputar, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Relativamente à Liga Europa, o Oscar Pietuzewski ficou de fora daquilo que foi as inscrições. Não, só era permitido inscrever mais 3 jogadores, fomos buscar 4, o Oscar ficou de fora. Olhando ao dia de hoje, ainda bem que se calhar foi assim. Se tivesse ficado o Mofi de fora, se calhar estávamos aqui com um problema e ficávamos só com um ponta de lança para aquilo que é os oitavos de final, e esperamos nós o resto das eliminatórias da Liga Europa até à final em Istambul. Ficou o Oscar de fora e se calhar, olha, acabou por ser uma decisão acertada, fruto desta desta situação do SAMU. Obviamente que depois o plantel vai ter que ser aqui bem gerido, e isto vai haver aqui minutos e oportunidades para muitos jogadores, porque já se percebeu que, tendo em conta aquilo que é o calendário apertado, a exigência dos jogos, que vai aumentar. Nós, este mês de fevereiro, é um mês bastante atípico naquilo que é a temporada do Porto. É um mês onde vamos jogar praticamente semana a semana, mas isso a partir de março vai deixar de existir. Vem Taça de Portugal, vem Liga Europa, e portanto vai voltar a haver jogos quarta, domingo, quinta, segunda, e portanto o nível de competitivo e a quantidade de jogos vai continuar a aumentar. E nós já estamos com o Kivior de fora 2 ou 3 jogos, o Martim também está com problema físico, é possível que isso vá acontecendo a outros jogadores, pequenos toques, pequenas mazelas. O Pablo Rosário também não jogou neste jogo contra o Sporting, porque também não treinou praticamente a semana toda, também anda ali um bocado limitado. Isso infelizmente vai ser recorrente, é o que é, não acontece só ao Porto, vai acontecer aos outros clubes que também tenham esta densidade competitiva. E portanto o Farioli terá que fazer aqui uma gestão de plantel muito cuidadosa, e terá que ter opções para colocar nos diferentes jogos, e acho que este ano, sinceramente, acho que estamos com um plantel capaz para atacar o que falta da temporada. Mais uma vez, lamentar a perda do Samu, é uma perda enorme, e fazer votos que ele recupere bem, que recupere rapidamente, e que também ganhemos o campeonato também por ele.
Sem dúvida. Coloco também uma questão, Nuno. Como é que vês neste momento o plantel pós mercado de janeiro? Aqui há algumas opções extra para Fraioli, mas também algumas ausências que surgiram do clássico. Vou pôr a questão até ao dia do jogo do clássico. Acho que nós nos reforçamos muito bem. Lá está, não conhecia o Fofana, não conhecia o Fino, não conhecia o Oscar, mas acho que em termos de posições, tirando aquela que eu disse bem no início, que era a defesa esquerda, para mim, tudo toca-me a questão do defesa esquerda, particularmente. Que não acho que só o Zaidu seja bom a atacar na maior parte dos jogos. Se calhar em jogos em que ele tenha, possa cavalgar por lá fora, para ele pode fazer sentido, mas é melhor a defender do que o Moura. E o Moura a defender, é para esquecer, mas a atacar ainda poderá fazer a diferença. Ou seja, era uma junção dos dois. Eu acho que as coisas podiam funcionar e eu acho que nós, o que devíamos ter feito, muito honestamente, nessa posição, era mandar um dos dois embora e contratar alguém mais resiliente, digamos assim, mais resiliente naquilo que seja a qualidade de tanto a atacar como a defender. Mas até ao clássico, acho que estávamos com o plantel muito mais equilibrado. A saída do Samu, olha, ainda bem que temos o Mufi, é o que eu tenho a dizer. Eu tenho que ver o copo do lado meio cheio, não só ver o lado meio vazio, porque ainda bem que temos o Mufi, ainda bem que ele foi contratado. Eu não, lá está, eu não conheço, mas ainda bem que foi contratado. A saída do Eustáquio é comentada com o Faná, já tínhamos falado do Eustáquio, é daqueles jogadores que eu acho que vai ser, eh, pelo menos por mim, vai ser lembrado durante muito tempo, não pela total qualidade que ele tinha, ou seja, não é só pela qualidade do jogo, ele não era um jogador por aí além, é um jogador que me fica na memória pelos atributos futebolísticos dele, mas pela atitude dele e pelo atleticismo mental dele, ou seja, a capacidade que ele teve de perder pai e mãe em pouco tempo e ser uma pessoa que mesmo nos piores momentos do nosso clube ter tido sempre um discurso agregador e um discurso de responsabilidade. Ou seja, nós ouvíamos nas flash interviews eh, outros jogadores a falar e dizíamos, olha, é mais do mesmo. E quando era o Eustáquio, ouvíamos, eu pelo menos ouvia com muita atenção e as palavras dele eram muito assertivas. E é o tipo de jogador que eu acho que faz falta nos plantéis. Mas acho que eu também devia seguir a carreira dele, até por causa do Mundial. E vai para uma cidade muito, muito porreira que tenha muito sucesso por lá. É o que eu desejo, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Ele merece todo o sucesso. Lá está, o Tiago Silva acaba por também ter aqui a questão do Kivior. Nós precisamos também de mais um central, muito provavelmente, não sendo o Gabriel Braz uma opção. E olha, ainda bem, o Kivior vai estar nos jogos fora e temos o Tiago Silva que vai dar aqui um apoio. Uh, Tirando defesa esquerda, acho que está tudo perfeito. E lá está, eu não sou o Bruce, nenhum de nós o é, mas nós já sabíamos. Entramos em janeiro, fevereiro, as lesões começam a cair e estão a começar a cair, é perfeitamente normal, são muitos jogos. Eu fico a lesão do Samu em particular é que me deixa muito frustrado e se calhar é uma das maiores frustrações que eu tenho do passo grande resultado. É porque eu vi sair o Samu de campo e nunca pensei que ele tinha um problema nos ligamentos de joelho. Normalmente quando são problemas de ligamentos de joelho, nós percebemos logo, o jogador sai agarrado ao joelho, eh, de maca, apoiado em ombros. O Samu, quando eu via não entrar na segunda parte, eu disse, olha, esse cara foi um traumatismo, deve estar ali com o joelho inchado, pá, isto é precaução. Não, é uma lesão muito grave e só se calhar um atleta com a complexão física dele e com a vontade dele é que mesmo depois de estar lesionado conseguiu aguentar até o final da primeira parte. Por isso, também daqui uma palavra de muita força para o Samu e se fomos campeões e vamos ser campeões, que seja também por ele. Rápidas recuperações para ele, para o Kivior, também para o Martim, naturalmente. Meus caros, vamos olhar para aquilo que é os próximos compromissos do Futebol Clube do Porto. Mais Predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto, à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito e podem desde logo começar a participar. É mesmo simples, é só isto. E por isso podem participar naquilo que é o possível resultado da nossa deslocação ao Nacional. Jogo durante a tarde, às 15h30. O Nacional neste momento é 13º, vem de um nulo na recepção ao Casa Pia. O histórico para a Liga é até bastante positivo, são 15 vitórias em 21 partidas como visitante. Mas bem nos lembramos, por exemplo, daquilo que aconteceu na passada temporada, na jornada 17, derrota por 2-0,
num jogo de 2 momentos em que teve de ser adiado devido ao nevoeiro, podíamos ter passado para a frente do campeonato e acabou por começar nessa altura a decadência, digamos assim, de Vítor Bruno, que levou ao seu despedimento. Portanto, um local onde exige sempre enorme alerta. Várias ausências também, William Gomes, castigado, Francisco Moura também está castigado, o Kivior provavelmente lesionado, estará afastado pelo menos desta partida, vamos ver o Martim, e o Samu, pronto, e que sabemos que estará afetado durante o resto da temporada. Nuno, começo por ti para perceber como é que vês este jogo frente ao Nacional, perigoso sem dúvida, diria eu, mas acima de tudo uma deslocação para além de difícil, com algumas limitações por parte das escolhas do nosso treinador. Nós vamos ter um campeonato muito complicado até ao final. E as principais deslocações é Nacional, Estoril, Braga e Benfica, se não me engano. São aquelas que pelo menos metem mais receio, se bem que eu nunca diria que a deslocação a Casa Pia nos pudesse meter mais receio, por exemplo, que a deslocação ao Guimarães, mas foi onde nós perdemos o nosso único jogo até agora. E o Nacional é uma equipe, apesar das nossas dificuldades em termos de construção de plantel, mesmo que nós tivéssemos o plantel completo, o Nacional é uma equipa que está a crescer muito nos últimos jogos. Até pela chegada do Gabriel Verón, porque os últimos resultados desde que o Verón chegou é uma, ok, é uma derrota 2-1 contra o Gil Vicente, que está a fazer uma super época, uma vitória 4-0 em casa ao Rio Ave, uma derrota por 2-1 contra o Sporting, lá está com mais um gol a acabar o jogo e com oportunidades do Nacional de ter ganho o jogo. A verdade é que é essa, é que o Nacional teve mesmo a oportunidade de ganhar o jogo e o empate com o Casa Pia, que é um empate em que o Nacional teve, se não me engano, mais de 20 e tal remates. Eu posso estar enganado, mas foi mais de 20 e tal remates. 12, estou aqui a ver, 21 remates, 12 cantos, posse de bola 70-30, ou seja, isto aqui foi um massacre que eles deram ao Casa Pia e só não ganharam, por acaso. E foi também o jogo na Choupana. Eh, Acho que vai ser, lá está, é um dos jogos fundamentais. Nós não temos outra alternativa a não ser ganhar. E o ano passado, disseste muito bem, foi o jogo da viragem. Foi o jogo em que nós podíamos ter seguido para o primeiro lugar, passado tanto tempo, e não conseguimos. E a partir daí a equipa caiu, depois houve os problemas com o PP, depois houve o jogo com o Gil Vicente, aquilo, a partir desse jogo foi tudo uma desgraça. Foi o descalabro completo do Porto. Na época passada, depois decidiram de contratar o Anselmo e bem no seguimento também muito disso, e foi pena, porque nós tínhamos aí uma oportunidade. E este jogo da Choupana também tem aqui uma particularidade, não sei se vocês repararam na polémica da hora de marcação do jogo às 15h30. Estavam a dizer, epá, o Porto tem uma vantagem de poder ter jogos marcados às 15h30, e os outros não, os outros até levam com o nevoeiro. Epá, eu vi isso e vi alguns comentadores da nossa praça a pegarem por aí. Mas eu, por exemplo, eu posso-vos dizer que o jogo contra o Rio Ave, que ganharam 4-0, foi às 15h30. Ou seja, a partir do momento que os jogos começam a ter a possibilidade de existir no bueiro, ou estar numa fase em que pode haver no bueiro, é normal que os jogos sejam marcados mais cedo. Aliás, a segunda parte do jogo do ano passado não foi marcada só para as 15 horas. E espero que todos os jogos sejam daqui para a frente. Mas lá está, é aquilo que o Pedro também dizia ao início. Qualquer coisa que façam pelo Porto, ou qualquer coisa que se possam lembrar de fazer pelo Porto, é polémico, mas de certeza que se fosse outro clube qualquer ia ser a mesma coisa. Aliás, foi com o Rio Ave. Mas é mais uma polémica porque o Porto está a ser beneficiado, porque está a jogar às 15, está a jogar às 18. Porque é que eles queriam que o Porto ficasse lá mais um dia? Se no Boeiro da Choupana e o Porto ficasse lá mais um dia. Pá, é só mais uma. E atenção, estamos a falar de uma equipa que está só pá, em 13º lugar, ou coisa do género, mas temos os melhores marcadores da liga, que é o Chuchu Ramírez, que contra o Santa Clara meteu, acho que foi com o Santa Clara, foi que o Santa Clara meteu 3 lá dentro. Ou seja, é daqueles jogadores que eu acho que tenho. A nossa sorte é que o Verón não joga, porque é nosso. E também me esqueci dessa movimentação de mercado, para mim é muito importante, é ver o Verón cá, porque o Verón do Brasil é diferente do Verón aqui. O Verón no Porto mostrou algumas coisas que eu tenho pena de não ter sido mais opção, mas acredito que seja por outras razões. E espero que no Nacional, e pelo menos pelo que eu tenho visto, ele tenha mostrado aquilo que é capaz. E ainda bem que não joga contra nós. E contra o Sporting, então, fez um jogo que eu gostei bastante. Ele veio mexer um bocadinho com o Nacional, vá, com a estrutura nacional, interessante. E vamos ver, assim, num ambiente um bocadinho mais controlado, passa a expressão, como é que ele se poderá comportar. Pedro, passo-te a palavra também para perceber como é que vês esta partida, que opções é que poderemos tomar e, de facto, uma situação difícil, sempre um campo complicado para nós, pese embora, em abono da verdade, o histórico relativamente positivo até.
Sim, obviamente, mas também mau era. Se o Foco do Porto não tivesse um histórico positivo contra o Nacional da Madeira, muito mal estávamos. Acho que isso é a obrigação do Foco do Porto. Mas jogar na Choupana é sempre muito complicado por vários fatores, desde logo a insularidade, o facto de jogarmos na Madeira, a mesma coisa se aplica nos Açores, a viagem de avião, é sempre algo que traz aqui dificuldades. Depois, o facto do estádio estar a uma altitude grande, no sítio em que está, muitas vezes as condições para jogar não são as melhores, a questão do nevoeiro é sempre um tema ali na Choupana, o campo também é pequeno, os adeptos da casa também são bastante aguerridos, o Nacional é uma equipa que em casa vem sempre cara à derrota e, portanto, isso também complica sempre a vida de quem visita a Choupana. E depois temos aqui ainda mais um fator, que é a equipa do Nacional. A equipa do Nacional é uma equipa muito bem orientada. O Tiago Margarido é um treinador bastante interessante, que monta muito bem as equipas contra as equipas grandes. O Nacional, esta temporada, perde contra o Sporting, como nos bem lembramos, recentemente em Alvalade, na última jogada do desafio, perde contra o Benfica na Choupana com 2 golos nos descontos, perde contra o Sporting na Choupana a ganhar 1-0, mas o Sporting só dá a volta ao jogo enquanto o Nacional fica com 10. Vem ao Dragão e o Porto só ganha 1-0 num jogo muito difícil, com um golo de grande penalidade do Samu, uma partida muito complicada. Portanto, o Nacional tem criado grandes dificuldades a todas as equipas grandes esta temporada e eu acho que no domingo vai tentar fazer o mesmo contra o Foco do Porto e, portanto, a perspectiva um jogo complicado. O Nacional tem uma equipa interessante, há aqui um fator importante, o Léo Santos não joga, que é o talvez o melhor central do Nacional, viu o quinto amarelo na última partida, um amarelo, eu por acaso vi o lance, não há dúvida nenhuma, uma falta claríssima para amarelo, e tem uma frente de ataque muito interessante, com o Chucho Ramírez, o Nuno Sá já aqui falou nele, não consigo perceber como é que o Guimarães não ficou com ele. Acho que o Guimarães neste momento não tem melhor ponta de lança que o Chucho Ramírez, mas pronto, eles lá saberão. O Chucho é um excelente jogador, é um jogador que joga bem de costas para a baliza, que joga bem em apoios e que faz golos. Ele tem, salvo erro, 13 golos já esta temporada, o que a jogar pelo Nacional é bastante assinalável. Tem o Paulinho Boia também, que é um extremo muito rápido e cria sempre muitos problemas às defesas contrárias e, portanto, é uma equipa que nos vai criar dificuldades. Independentemente disso, o Foco do Porto tem que ser superior, tem que entrar para ganhar o jogo e tem que ganhar este jogo. Desde logo porque vem de uma série de 2 jogos sem ganhar para o campeonato, com o Casa Pia contra o Sporting. É muito importante terminar esta série sem vitórias e voltar aos triunfos, e porque é proibido neste momento perder pontos e temos que continuar com esta vantagem de pelo menos 4 pontos para o segundo classificado e portanto é um jogo muito difícil. Eh, Todos os jogos a partir de agora vão ser complicados. Obviamente que olhando para o calendário e olhando do ponto de vista teórico, há jogos que parecem ser mais difíceis do que outros. Obviamente ir à Choupana se calhar parece ser mais difícil do que ir ao Aves, jogar em casa contra o Rio Ave se calhar parece-nos ser mais fácil do que ir a Braga, por exemplo, mas todos os jogos vão trazer dificuldades e todos os jogos têm que ser jogados para ganhar e quando a bola, eu costumo dizer, quando a bola começa a rolar, quando o árbitro apita, a teoria acaba e portanto passamos para a prática e é aí que os jogos que se têm de ganhar. Existem dificuldades que aparecem nos jogos que nós não conseguimos controlar, seja por lesões, seja por questões de arbitragem, seja por questões de relevados, seja por questões atmosféricas, seja o que for, existem fatores que acabam por acontecer nos jogos que trazem dificuldades aos mesmos. Temos de estar preparados para tudo, temos de estar preparados para todas as circunstâncias e em cada uma delas saber encarar da melhor forma os jogos e conseguir trazer a vitória, porque isso é mesmo o mais importante. Eu estou plenamente convencido que vamos sair da Choupana com os 3 pontos e com a vitória na bagagem no regresso ao Sá Carneiro. Deixa-me Pronto, só, força, Daniel, Nuno. só para complementar aqui duas coisas que o Pedro disse. Faltou só um fator externo, que é, e eu vou usar mesmo esta expressão, a burrice de um defesa aos 97 minutos ir a um cruzamento com a mão aberta, ou com o braço aberto, não ir com a mão atrás das costas. Isso também é um fator externo que nos pode acontecer, a burrice de alguns jogadores. E, por outro lado,
pegando também no que tu falaste no Chuchu Ramírez, que o Guimarães não tem um ponta de lança melhor, eu digo mesmo, eu acho que há muito poucas equipas em Portugal com ponta de lança melhor que o Chuchu Ramírez. E eu acho que neste momento, e aqui vou ser um bocado ousado, mas em termos de estilo de jogo, era o jogador mais parecido do nosso campeonato com o Luke de Jong. E eu estive sempre à espera que ele pudesse vir para o Porto, porque eu acho que ele tem mesmo aquilo que o Porto poderia precisar. O jogador que é que me diz, vem cá atrás, segura muito bem a bola, consegue rodar, consegue organizar o jogo e consegue chegar lá e marcá-la. Pá, eu acho que o Chu Ramírez é mesmo um jogador muito, muito, muito subvalorizado no nosso campeonato, muito mesmo, e que tenha um mau jogo contra o Porto. É a única coisa que eu peço. Concordo, também gosto muito do Chucho Ramírez, é um ponta de lança interessante. Não sei se ao ponto de o ver jogar no Porto, aí se calhar, também nunca tinha pensado sobre isso, se calhar pode ser um bocadinho demais, mas é um ponta de lança muito, Eu estou muito a dizer que uma interessante opção, imagina, ser uma no opção de plantel, sim, tipo sim, um sim, 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 segundo, claro, terceiro ponta de claro. lança. Eu Sim, acho, sim, eu sim, sim. acho Não, que, isso que era uma sim, super isso opção. concordo. Isso concordo, isso Ser concordo, titular também sim, acho que sim, não, sim. mas ser Isso, isso, uma isso. opção, Sim, acho que era uma sim, grande opção. concordo. Sim, 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 mas acho que era um jogador que, lá está, no Guimarães jogava perfeitamente a titular, se calhar eventualmente no Braga, não sei. Não consegui compreender como é que o Guimarães não ficou com ele na altura, mas olha, aproveitou o Nacional e está a tirar frutos disso. Exatamente, exatamente. Apostou no Nacional e está a apostar bem. Vamos ver qual será a sua prestação no próximo domingo. A nível da agenda, temos uma agenda bastante compactada, sexta, sábado e domingo com bastante atividade. Primeiro o handball, sexta-feira 13, campeonato, Futebol Clube Porto, Vitória Sport Clube, no Dragão Arena, com transmissão do Porto Canal. Depois um fim de semana, lá está muito lotado com jogos. Primeiro, sábado às 15 horas, segunda divisão do futebol feminino, Futebol Clube Porto, Oriense, no Olival, ao mesmo tempo também o basquetebol na Liga, no Dragão Arena, Futebol Clube Porto Imortal, na Futebol Clube Porto TV, e às 19 o hóquei, oitavos de final da Taça de Portugal, Futebol Clube do Porto Benfica, também no Dragão Arena, com transmissão Porto Canal. Portanto, um sábado bastante, bastante forte. E depois no domingo também acaba por ser um pouco assim, 15h30, Liga eh, de futebol profissional, nacional, Futebol Clube do Porto na Sport TV 1, depois às 16 também o voleibol feminino com a Taça Porto Sporting no Dragão Arena, e às 18 horas segunda Liga, União de Leiria, Futebol Clube do Porto B, vamos ver se esse jogo se vai realizar, para já parece que iremos avançar com essa partida, mas naturalmente teremos que aguardar uma grande pessoa se as condições estão todas J- j- reunidas. Já foi dito, Daniel, vai ser no Estoril, no Vai António ser no Coimbra da Mota, o desculpem, jogo. Sim, ora cá sim, está, sim. ok, ok, ok. Saiu ao final da tarde, vai se Ok, realizar no Estoril. no estúdio, muito bem. De facto, lá está, era essa a questão, devido pronto, ao mau tempo, naturalmente, que não estariam reunidas as condições. Eu li que a Federação Portuguesa de Futebol queria colocar um amigável no estádio em Leiria em junho. Vamos ver se todas as condições estarão preparadas. São muitos os estragos, não só no futebol, mas também outras modalidades e naturalmente na vida pessoal das pessoas, e por isso. eh, existem outras preocupações neste momento para além do futebol. Mas, Carlos, há agora a oportunidade do minuto final para também terminarmos este podcast. Olha, se me permitires, eu vou pegar aqui num post que eu tinha aqui gravado do Twitter, ou X. Para mim vai ser sempre Twitter, pode dar o nome para Twitter, X, Twitter, para mim é sempre claramente Twitter. Twitter. É claramente Twitter, não é? Vou pegar aqui na página do Mercado Azul que diz o seguinte: nas últimas 24 horas, o Sporting em comunicados, são 4 pontos rápidos. Mentiu sobre a falta de pedido de acreditação do jornal do jogo, já desmentido com provas. Aquela questão que eles disseram que não que era mentira, que o jornal do jogo não. O jogo queixou-se de não ser permitido um jornalista ir ao jogo de basquete. Eles disseram que isso era mentira, mas afinal é verdade. Ou seja, e foi estou a falar, isto é muito preciso, é em comunicado. E depois eu vou explicar no fim porque é que a questão de comunicado é muito importante. Se for dito é uma coisa, mas comunicado tem outra relevância. Mentiu sobre os jornais afixados nos corredores do Dragão, já desmentido com provas. Mentiu sobre o ar-condicionado do balneário, já desmentido formalmente pelo clube. Mentiu sobre as alegadas colunas de são, já desmentido em vídeos que circulam nas redes sociais. Atenção, que o Sporting SAD é uma empresa cotada em bolsa. A partir do momento que emite um comunicado oficial, não pode mentir, até por questões de manipulação de mercado. Por isso eu espero que o regulador atue. É só isto que eu digo. Espero que o regulador atue. Porque uma coisa é ser dita por alguém, outra coisa é ser escrita. E é um comunicado oficial. E sendo um comunicado oficial dos órgãos oficiais do clube, ou neste caso da SAD, tem um impacto completamente diferente. E espero que o regulador atue, porque não pode mentir. Até, lá está, questões de manipulação de mercado. Vamos ver se a CMVM irá fazer algo em relação a isto. Boa sorte.
Exato, boa sorte. Pedro, gostarias de adicionar mais alguma coisa? Não, apenas acho que já foi tudo dito, o programa também vai longo. É Fazer verdade. aqui mais um apelo à união de todos os esportistas, porque isso vai ser fundamental daqui para a frente, no que resta da temporada. Apelar a que todos possam, dentro do possível, apoiar as nossas equipas, quer no Dragão, quer fora, vai ser muito importante isso e fazer esse apelo a que estejamos ainda mais unidos nesta reta final. Toda a família portista se comporte como uma verdadeira família, como temos visto até ao momento, porque vai ser difícil, mais armadilhas vão aparecer no caminho, mas estou em crer que todos juntos e todos a remar para o mesmo lado vamos conseguir superar todas as adversidades e vamos ser muito felizes lá para maio com a conquista do Campeonato Nacional e quem sabe algo mais. Quem sabe? Exatamente. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo, assim fechamos o episódio 28 do podcast Mais Porto. Obrigado ao Pedro, ao Nuno, por partilharem a vossa visão, à equipa do Mais FC Porto que nos dá apoio neste projeto e um agradecimento muito especial a quem nos acompanha, aos mais portistas que nos ouvem, cada play, partilha, as mensagens fazem toda a diferença para nós. Queremos ouvir-vos também, portanto, deixem os vossos comentários, subscrevam, por favor, aos nossos canais para percebermos que também nos estão a ouvir. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço, até para a semana. Boa semana.